Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da M. Dias Branco referente aos resultados do quarto trimestre de 2020. Estão presentes os senhores Gustavo Lopes Teodósio, vice-presidente de Investimentos e Controladoria, e Fábio Cefali, diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da empresa todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço www.mdiasbranco.com.br/ri. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da M. Dias Branco, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da M. Dias Branco e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gustavo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da M. Dias Branco, referente aos resultados do quarto trimestre do ano de 2020. Espero que todos vocês e seus familiares estejam bem. Faço questão de iniciar esta teleconferência reconhecendo o empenho e o comprometimento de todos os colaboradores da M. Dias Branco, que estão trabalhando incansavelmente em nossas fábricas, moinhos, CDs ou mesmo em suas residências, garantindo o abastecimento dos alimentos que produzimos e mantendo o nosso padrão de qualidade. Para conversarmos sobre o fechamento do ano, é oportuno resgatarmos os principais pilares e indicadores-chave da nossa estratégia. Como mencionamos em outras oportunidades, temos uma estratégia de crescimento com lucratividade. Nos organizamos em grandes regiões comerciais, defesa, que compreende Norte e Nordeste do Brasil, onde temos cerca de 60% de participação de mercado. Área de ataque com Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde temos uma grande oportunidade de crescimento. O mercado externo é outro vetor de crescimento, e as exportações crescem cerca de 30% ao ano desde 2015. Finalmente, o crescimento inorgânico, inclusive em categorias complementares ao nosso negócio atual, é outra via de crescimento que faz parte da nossa estratégia. Mais adiante, o Fábio irá mostrar os detalhes, mas quero fazer algumas considerações sobre os nossos pilares de crescimento. A M. Dias Branco, com todas as suas marcas, está presente em 93% dos lares brasileiros, versus 92% em 2019. Mantivemos a liderança de mercado em biscoitos e massas e terminamos o ano com expansão de participação na comparação com o final de 2019. As vendas na área de ataque cresceram 20%. As exportações cresceram 278%. Fizemos a maior campanha de marketing da história da empresa, priorizando nossas principais marcas nacionais e regionais. As marcas que receberam os investimentos apresentaram aumento de penetração nos lares. Sobre o foco em produtividade, em 2020, realizamos um amplo e profundo projeto de eficiência e produtividade que passamos a chamar de Multiplique. Com 188 iniciativas e envolvimento de todas as áreas da companhia, capturamos 184 milhões de ganhos recorrentes, equivalentes a 438 milhões de reais em ganho anualizados. Nessa apresentação, vamos acompanhar algumas dessas iniciativas. Assim, tudo que estava sob o nosso controle foi estudado, trabalhado e aprimorado.
e a M. Dias Branco sai de 2020 com fundamentos ainda mais fortes. Por outro lado, os nossos resultados foram duramente impactados por fatores externos, principalmente por aqueles relacionados aos nossos custos. A desvalorização de 33% do real frente ao dólar e a alta das commodities na segunda metade do ano impactaram substancialmente os resultados, principalmente no último trimestre. Diferente do observado em anos anteriores, a demanda por biscoitos e massas mostrou-se bastante volátil em 2020, com forte expansão entre os meses de janeiro e junho e retração no final do ano, criando dificuldades para a reposição das margens, inclusive através de reajustes de preço, frente ao cenário de desvalorização do real e recessão econômica. Sobre o impacto da volatilidade do dólar em nossos resultados, é importante destacar que em junho de 2020 aprovamos uma política de hedge que nos permitiu evitar o impacto de 25 milhões de reais. Na visão de caixa, mesmo diante de toda a volatilidade e incertezas de 2020, geramos 693 milhões de caixa, liberamos 9 milhões de capital de giro e encerramos o ano com alavancagem de 0,4, medida pela dívida líquida EBITDA. E pelo terceiro ano consecutivo, recebemos o rating AAA da Fitch. Para concluir, quero também destacar os importantes avanços que tivemos em ESG. Entramos nas carteiras do ISE e do ICO2 da B3, passamos a divulgar nossas emissões no CDP e oficializamos a adesão ao Pacto Global da ONU. Antes de passar a palavra ao Fábio, quero reiterar que seguimos trabalhando arduamente, tomando todos os cuidados necessários para garantir a segurança de todos os nossos colaboradores e o abastecimento do mercado brasileiro e internacional onde atuamos. Estamos seguindo a nossa estratégia de crescimento nas áreas de ataque, defesa e no mercado externo, alavancando o potencial de nossas marcas e trabalhando de forma incansável na busca de ganhos de produtividade e eficiência. Muito obrigado e peço agora que o Fábio apresente os detalhes dos resultados e, em seguida, passamos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Peço que, por favor, acessem a apresentação que foi disponibilizada. Como o Gustavo já passou pelos destaques e também já comentou sobre estratégia, a gente pode ir direto para o slide número 5. Né? Aqui a gente observa que a gente teve um forte crescimento das vendas no ano, tanto na área de defesa quanto na área de ataque. A área de defesa cresceu 15%. A área de ataque, que a gente tem a maior oportunidade de crescimento, cresceu 20%. Estou olhando aqui a parte esquerda do slide, que mostra 2020 versus 2019. Quando a gente olha o trimestre, né, a gente teve uma estabilidade da receita total, com crescimento na área de ataque e uma leve retração na área de defesa. Um outro destaque aqui são as exportações, com crescimento de 3 dígitos, tanto na visão anual quanto na visão trimestral. Mais para frente a gente vai entrar um pouco mais no detalhe sobre as exportações. Podemos passar agora para o slide número 6. Aqui a gente tem a visão do ano, o crescimento de receita líquida de 18%, alavancado principalmente pelo crescimento de volumes, que foi de 12%, e o preço médio subiu 6,1%. Né? A gente observou nas principais categorias um crescimento de 2 dígitos de receita, em biscoitos, em massas, farinha e farelo, margarinas e gorduras. E nas categorias de farinhas e farelos, margarinas e gorduras, vimos também um crescimento de preço médio de 2 dígitos. Vamos agora para o slide número 7. Antes da gente entrar aqui no detalhe do trimestre, é importante falar sobre a demanda. Como o Gustavo comentou, 2020 foi um ano atípico, com muita volatilidade na demanda, uma demanda muito forte no segundo trimestre, no terceiro trimestre, e no quarto trimestre do ano nós observamos um arrefecimento da demanda.
que é o que a gente mostra aqui nesse slide. Na parte esquerda superior, em biscoitos, a gente vê que em outubro, novembro e dezembro, isso aqui são informações de sell-out, tá? O mercado caiu 1,6%, 6,8%, 0,2%, então houve queda de demanda nessa categoria nos 3 meses. Nós ganhamos share volume na comparação ano contra ano e mantivemos praticamente estável o share valor. Olhando o mercado de massas, na parte direita do slide, a gente observa que o mês de outubro teve um crescimento, mas houve retração de mercado nos meses de novembro e dezembro, né? E nós mantivemos praticamente estabilidade de share volume e share valor. Então, a nossa leitura aqui que realmente houve uma mudança de direção na demanda em função de todo o contexto de renda, de redução de auxílio emergencial, os próprios clientes mais cautelosos para fazerem os pedidos, os consumidores também. Então, foi um trimestre assim, de volumes mais difíceis. Olhando o detalhe agora desse trimestre, peço que, por favor, passem para o slide número 8. A gente vê aqui nos resultados uma estabilidade da receita, né, com aumento de preço médio nas 4 principais categorias da empresa, em biscoitos, massas, farinha e farelo, que a gente aumentou os preços aqui em 41%, margarinas e gorduras, aumento de 22%, só que a contrapartida foi uma queda acentuada dos volumes, né? Menos 10% em biscoitos, menos 9,9% em massas, farinha também caiu, margarinas e gordura também caiu. Então, naquele contexto que eu acabei de descrever de queda de demanda, né, de redução de demanda, houve aqui um efeito forte de elasticidade no 4º trimestre. Passe, por favor, para o slide 9. Aqui a gente fala um pouco sobre a inovação. O que a gente viu no ano de 2020 foi uma contribuição maior dos lançamentos nas nossas vendas, né? Olhando o 4º trimestre como um exemplo, os biscoitos lançados nos últimos 24 meses, né, contribuíram com 55 milhões de reais da receita do trimestre, um aumento de 55%. Né? E aqui a gente traz 2 exemplos desses lançamentos. Um deles é o da Vitarella, né, o produto aqui que a gente chama de tostadinha, né, é um cracker, e na parte inferior aqui do slide alguns itens da Piraquê. Né? Vale ressaltar aqui o leite maltado, que é um produto tradicional da marca, já está no portfólio da marca há muito tempo. A gente fez uma inovação, colocou uma camada de chocolate nesse produto, lançamos no ano passado e é um item que tem sido um sucesso de vendas no mercado original da Piraquê e em outras praças que a Piraquê também está presente. Vamos agora para o slide número 10. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o marketing. A gente fez a maior campanha de marketing da história da empresa em 2020, principalmente no 2º semestre, focando nas nossas marcas prioritárias, na Piraquê, na Vitarella, na Agria, na Fortaleza, Richester, Isabela, respeitando a proposta de valor de cada uma delas, as categorias nas quais elas atuam, a Piraquê principalmente em biscoitos, Vitarella é uma marca multicategoria em massas, biscoitos, torradas, a Agria principalmente em massas, né? E o que a gente observou foi um resultado positivo, né? Uma primeira leitura muito positiva dessa estratégia, e a gente viu que todas as marcas apresentaram aumento na penetração dos lares. Né? Essa aqui é uma medida pela Kantar, né? A Kantar visita milhares de domicílios no Brasil e audita o que os consumidores estão comprando. Então, pegar só um exemplo aqui de Vitarella. Né? A Vitarella já tinha 44,6% de penetração nos lares no Brasil, passou para 45,4%. Né? Piraquê, que é uma das nossas prioridades no crescimento, marca de alto valor agregado, passou de 22,8% para 24,8%. Né? E a mesma tendência aqui em Agria, Fortaleza, Richester e Isabela. Então, essa é uma iniciativa importante,
mesmo num ano difícil, um segundo semestre mais difícil do lado da demanda, mas é uma iniciativa nossa de longo prazo para fortalecer as nossas marcas e para que elas tenham condições de terem preços médios cada vez maiores. Vou passar para o slide 11, para a gente tratar aqui sobre o mix de canais de venda. Né? O destaque do ano foi o aumento de participação dos distribuidores. Estou vendo aqui na parte, no meio aqui do slide, de 5% das vendas para 7% das vendas em 2020. Né? Alguns canais perderam participação na nossa receita, mas é importante fazer a observação que houve crescimento de receita em todos os canais. Alguns cresceram mais que outros, como, por exemplo, distribuidores, que faz parte da nossa estratégia, principalmente na área de ataque, para a gente ganhar mais capilaridade na distribuição. Que é o que a gente mostra no slide seguinte. Né? No slide 12, por favor. Durante o ano de 2020, nós adicionamos 37 novos distribuidores na nossa rede e destaque aqui para a região de ataque, né, que compreende o Sul, Sudeste e o Centro-Oeste. Passamos de 14 distribuidores para 42 distribuidores. Né? Então, isso nos ajudou a acelerar o crescimento nessa região. Passamos agora para o slide 13 sobre a Piraquê. É importante aqui fazer um destaque de Piraquê. Piraquê é uma marca que foi adquirida no ano de 2018. A categoria de biscoitos em Piraquê apresentou um crescimento de 13%, comparando 2020 com 2019, e a marca se consolida como a nossa marca de maior valor agregado na categoria de biscoitos. Algumas informações aqui importantes. O market share volume da Piraquê, aqui é nível Brasil, foi de 3,6% para 4,1%, e ganho de market share volume. Market share valor também cresceu e penetração nos lares na categoria de biscoitos foi de 20,6% para 23,4%. Então, são sinais aqui muito importantes, contundentes, de que essa marca de alto valor agregado ela se encaixou bem na nossa distribuição e está ganhando bastante expressão no país todo. Vamos para o slide 14, falar um pouco aqui sobre e-commerce. Esse é um canal que a gente começou a atuar no ano de 2020, especificamente a partir do mês de abril. Já tivemos no ano 10,9 milhões de reais de receita, as vendas crescentes ao longo de 2020. As principais categorias são biscoitos e massas, e as principais marcas Piraquê e Adria, que são marcas de maior valor agregado. Como a gente colocou aqui no slide, vocês conseguem observar que a gente já está distribuindo nossos itens nas principais plataformas de e-commerce. Passamos para o slide 15, aqui a gente traz a visão do market share. Houve expansão de market share entre o quarto T19 e o quarto T20, ou seja, terminamos um ano com um share maior do que iniciamos o ano, né? E a M. Dias ela se consolida como líder do mercado com 33,3% de share em biscoitos e 32,4% de share em massas. Passando para o slide 16, sobre as exportações, houve um crescimento muito acelerado das exportações, fruto de todo o esforço, estratégia e de um programa desenhado desde 2015, numa visão aqui mais de longo prazo. Houve um crescimento de 10 vezes, né, comparando os 23 milhões de 2015 com os 235 milhões de 2020. Né. Capturamos oportunidades em farinhas, em massas, em margarinas, biscoitos também. A gente tem visto um forte crescimento das vendas de private label para alguns clientes nos Estados Unidos. Então, assim, é um mercado que nós vendemos as nossas marcas, como, por exemplo, Piraquê e Vitarella, mas produzimos também itens nas marcas de alguns varejistas nos Estados Unidos. Continuamos desenvolvendo produtos exclusivos para as exportações, né? Falamos no passado aqui sobre a margarina shelf stable para a África, mas
Tem alguns outros exemplos também, como farinha de trigo, torradas, wafers, ou seja, todo o nosso portfólio está cada vez mais adaptado para o mercado externo. E a gente reforçou a nossa estrutura comercial para as exportações. Já temos um primeiro time que está fora do Brasil, com um diretor comercial no Uruguai. Então, encerrando aqui esse capítulo de receita, eu quero passar para o capítulo de EBITDA, né? Falar de lucratividade, mas antes é importante a gente entrar um pouco mais no detalhe aqui de um ponto que foi tratado pelo Gustavo na fala inicial, que é o projeto Multiplique. Esse é um projeto de captura de eficiência e produtividade. Ele começou e terminou no ano de 2020. Foram 188 iniciativas focadas em todas as áreas da empresa, com o envolvimento da diretoria estatutária, do conselho de administração, né? Houve um acompanhamento muito próximo das 188 iniciativas. No ano de 2020, nós reconhecemos ganhos recorrentes de 184 milhões de reais, que começaram a ser capturados no início do segundo semestre, que passaram pelo resultado a partir do início do segundo semestre, e quando esses ganhos são anualizados, nós chegamos a um valor de 438 milhões de reais. Algo que a gente comentou nos últimos calls, né, que encerramos o ano com essa captura. E aí eu peço que vocês, por favor, passem para o slide 18, para a gente apresentar aqui alguns exemplos dessas iniciativas, né? Então, começando aqui pelo lado esquerdo, a gente sempre vai mostrar o que foi capturado em 2020, ou seja, o que passou pelo resultado em 2020 e os valores anualizados. Então, primeiro exemplo aqui foi a substituição de insumos e homologação de novos fornecedores, por exemplo, fornecedores de aromas, né? Então, houve aqui uma captura de 10 milhões em 2020, anualizando isso daqui dá 12 milhões, né? Então, essa foi uma das primeiras iniciativas que a gente conseguiu capturar, por isso que não tem tanta diferença entre o capturado no ano e o anualizado. A segunda, a transferência da produção de gorduras vegetais da unidade da Piraquê para a GME, que é a nossa unidade em Fortaleza, no estado do Ceará. Então, no ano foram 9,5 milhões e anualizando 13 milhões. Outros 10 milhões no ano e 14 anualizados referentes à malha logística, né? Aumentamos o número de clientes com atendimento direto das fábricas e com redução dos pontos de paradas em centros de distribuição. Vocês observam aqui que a gente está indo bem no detalhe, porque realmente foram 188 iniciativas que desceram no detalhe da organização. No lado direito, 16 milhões e 23 anualizados na logística, adequando o perfil da rota, né? Caminhão pequeno para o grande, ou grande para o pequeno, assim, coincidindo exatamente com a necessidade de cada rota. 6 milhões e 14 milhões anualizados. Isso daqui envolve o conjunto de várias iniciativas, como otimização, redução, ganhos de escala em despesas gerais, por exemplo, planos de saúde, transporte, refeitórios, operador de trade marketing, consolidação de contratos, como, por exemplo, de frota e limpeza, né? E o último exemplo aqui, 2 milhões no ano e 8 no anualizados, referentes à otimização da estrutura organizacional. Aqui só um exemplo, né, que nós unificamos a estrutura industrial, tanto do ponto de vista de liderança quanto do nível operacional. Então, foram 184 milhões no ano e mais de 400 milhões anualizados. Agora, eu peço para passarem, por favor, para o slide 19, né? Aqui a gente vai destacar, aqui eu vou usar um pouco mais de tempo, porque esse é um slide bem importante, para falar um pouco sobre os efeitos recorrentes e não recorrentes no EBITDA e o que estava no nosso controle e o que não estava, né? Então, começar aqui pelo lado esquerdo, que a gente olha o ano, né? E a gente vai ver lá desde o EBITDA de 772 milhões de reais em 2019 para 974 milhões de reais em 2020. Então, a primeira linha ali de 422 milhões, isso aqui é efeito
puramente operacional, com aumento de preço médio, aumento de volume, despesas recorrentes e custos, sem o efeito cambial, sem a desvalorização do real, né? Então, houve uma contribuição positiva aqui de 422 milhões. Isso levaria um subtotal de 1.194, né? Mais os 174 milhões de reais do programa Multiplique, levaria um subtotal de 1,3 bi. Tivemos como o Gustavo comentou, um efeito muito forte do câmbio nos resultados, 688 milhões de reais, né, em função da desvalorização de mais de 30% do real frente ao dólar. Mitigamos 16 milhões com a política de hedge, que começou a ser executada no mês de julho. Isso levaria a um subtotal de 706. Então, qual que é a primeira leitura aqui, né? O que estava no nosso controle, a gente melhorou, né? A empresa cresceu, capturou ganhos recorrentes com o programa de eficiência e produtividade, mas perdeu 688 milhões de reais no câmbio. E aí a gente tem aqui alguns outros efeitos não recorrentes. 340 milhões de reais, aqui é principalmente créditos tributários extemporâneos que foram trabalhados dentro do guarda-chuva do programa Multiplique, por isso que a gente põe aqui ganhos não recorrentes com o programa Multiplique, mas basicamente está falando aqui de questões tributárias, o custo do programa está aqui dentro também, e algumas despesas não recorrentes no ano, com Covid, com reestruturação e com a integração da Piraquê. E o mesmo racional a gente apresenta aqui no lado direito sobre o trimestre, né, do quarto T 19 para o quarto T 20. Então, houve, diferente do ano que a primeira linha tem um efeito positivo, no trimestre teve efeito negativo. Por quê? Porque a gente teve aumento do custo das commodities em dólar, principalmente o óleo de palma, e uma desalavancagem operacional em função da queda dos volumes, né? Capturamos 98 milhões de reais com o programa Multiplique no trimestre. O câmbio impactou negativamente o resultado em 198 milhões, mitigamos 6 milhões com a política de hedge, e aí tivemos aqui os impactos, os efeitos não recorrentes, 146 milhões, aqui principalmente de questões tributárias, de créditos extemporâneos, o custo do programa Multiplique está aqui dentro também, e as despesas não recorrentes com Covid, reestruturação e integração da Piraquê. Então, quis assim, usar um pouco mais de tempo nesse slide, porque ele conta a história aqui do EBIT, do que está no nosso controle e do que não está. Vamos para o slide 20. Aqui a gente apresenta o impacto do custo, do aumento do custo do óleo de palma e do trigo nos nossos resultados. Na parte aqui superior do slide, a gente vê o trimestre. Então, o primeiro gráfico mostra que o óleo e gordura de terceiros passou ali de 6,1% da receita líquida no quarto T19 para 10% no quarto T20. À direita, o trigo também subiu de 30,6% para 33,1%. Então, esse é um impacto direto na margem EBITDA. E na parte inferior, a gente observa o efeito consolidado no ano, né? Óleo e gordura de 6,3% para 8,1%, de 19 para 20%, e no trigo de 30,6% para 32,9%. Então, foi um impacto mais concentrado no segundo semestre do ano de 2020. Vamos para o slide 21. Aqui é só para ilustrar o que a gente colocou no slide anterior, né, um forte impacto do câmbio, né, desvalorização de mais de 30%, tanto na visão trimestral quanto na visão anual. E embaixo a gente mostra o efeito, a evolução do preço do trigo em dólar, né. A linha azul mostra o mercado, a linha laranja mostra em dias. A gente observa que a gente foi mais eficiente que o mercado, né, do quarto T19 para o quarto T20, operamos com um custo abaixo do spot, mas foi um custo crescente, né, ao longo do ano. E o mercado teve uma alta do custo do trigo de 12,5% do quarto T19 para o quarto T20 e uma alta de 1,6% ano contra ano.
No slide 22 é o mesmo racional, então a linha do câmbio é a mesma, e a gente mostra aqui na parte de baixo o óleo de palma, né? Esse cresceu tanto no trimestre quanto no ano, né? 24% de alta, que são os valores do mercado no trimestre, e 19,8% no ano. A gente observa aqui no gráfico, no primeiro T, 3T e quarto T, 20, a M Dias operou com um custo abaixo do spot, mas foi um custo crescente que impactou os resultados. Falar um pouco de hedge no slide 23. Então, a gente lançou a política, a gente aprovou em conselho em junho, começou a executar a política no mês de julho. São 3 modalidades: o hedge cambial, que aí é proteção de fluxo de caixa em moeda estrangeira por NDF e opções, hedge de commodities e hedge da dívida. Na parte direita, a gente mostra que o hedge cambial, a gente já está terminou dezembro com uma posição protegida de 169 milhões de reais, que é o equivalente a 72% da nossa exposição em moeda estrangeira para o primeiro semestre do ano. A dívida de 856 milhões está totalmente protegida via swap da exposição cambial para o CDI. Passar para o slide 24, para a gente falar aqui um pouco sobre a solidez financeira da empresa, a caixa. Então, a dívida líquida reduziu entre o final de 2019 e o final de 2020, de 605 para 350 milhões de reais. A alavancagem também caiu de 0,8 para 0,4. Pelo terceiro ano consecutivo, a Fitch reafirmou o nosso rating AAA perspectiva estável. Passar para o slide 25, aqui sobre o lucro. A explicação é muito parecida com o EBITDA, né? Houve um crescimento no ano de 37% do lucro líquido, num ano super difícil, né? O lucro líquido cresceu, a margem líquida também, e uma retração na parte aqui direita do slide entre o quarto T20 e o quarto T19, de 21%, e uma redução de margem líquida de 3,3 pontos percentuais. Passar para o slide 26, falar um pouco aqui sobre as evoluções no programa DRI. A gente traz aqui o preço da ação, a liquidez também, houve aumento forte de liquidez. O destaque aqui para um número crescente de investidores individuais na nossa base. A média de 2020 foi de 79 mil investidores. Quando a gente olha para 2015, foi uma evolução muito forte, né? Tinha praticamente 2 mil investidores. São 79 mil em 2020. Lançamos um programa de recompra com vigência entre janeiro de 20 e julho de 2021. Mudamos a política de dividendos com maior frequência de pagamentos e um payout mínimo de 60%. E fomos mais ativos aqui nas mídias digitais, fazendo lives ao longo de todo o ano. Vamos para o slide 27. Aqui é um destaque importante com relação aos dividendos. De novo, a política lançada para 2021, a gente aumenta o número de pagamentos, né? E um destaque importante que a gente passa a ter 4 pagamentos fixos no ano, 5 centavos por ação e mais um pagamento referente aos resultados do ano anterior, né? Com um payout mínimo de 60%. A gente apresenta aqui na parte inferior o cronograma que já está definido para o ano de 2021, dos 4 pagamentos fixos e do pagamento referente ao ano passado, ano de 2020. A distribuição para os acionistas aumentou muito em 2020, aumentou mais de 80%. O dividendo JCP bruto por ação foi de 0,25 para 0,46. Aqui no slide 28, o nosso CAPEX, houve redução, tanto no ano quanto no ano, comparando com 2019. O primeiro momento da pandemia impôs algumas dificuldades, nós seguramos todos os investimentos, fomos liderando à medida que assim, a gente tinha um pouco mais de visibilidade.
mas assim, encerramos o ano com uma reserva de capacidade suficiente para o crescimento. Indo para o slide 29, aqui é outro destaque importante, liberamos 90 milhões de reais de capital de giro, redução de 5 dias no ciclo financeiro, aumentamos o prazo médio de pagamentos, reduzimos o prazo de recebimento, houve um aumento aqui de prazo médio de estoques, principalmente em função da alta do preço do trigo e do óleo de palma, e aí esses avanços aqui em prazo médio de pagamento e recebimento, assim, graças à renegociação com os principais fornecedores, clientes, acompanhamento constante e mais próximo do fluxo de caixa, capital de giro e o risco sacado que nós implantamos em julho de 2020. Fizemos a primeira emissão de CRA M Dias, aqui a liquidação foi em 24 de março de 2021, captamos 811 milhões de reais, demanda quase 3 vezes acima do valor original, título verde, então o primeiro CRA M Dias é um CRA verde, rating AAA, as taxas estão aqui no lado direito, prazo de 7 anos e 10 anos. Seguimos investindo no Germinar, mantendo a parceria, a conexão com startups, estamos investindo em startups, destaque aqui para a Mandala, que é uma startup que atua na área de saudabilidade, fizemos o segundo aporte em 2020, a empresa tem mostrado resultados muito promissores, principalmente no e-commerce. Indo aqui para a sustentabilidade, no slide 32, o Gustavo já mencionou os principais destaques na fala dele, a gente mostra aqui também os indicadores, aqueles que apresentaram evolução positiva, como intensidade energética, consumo de água, alguns que merecem um pouco mais de atenção e tratamento, reciclagem de resíduos, né? Mas assim, a empresa apresentou avanços muito importantes ao longo do ano passado. E para concluir, um ano muito atípico, difícil, fomos premiados, tivemos alguns reconhecimentos importantes, tivemos entre as melhores da Dinheiro, Top of Mind da Folha, troféu Transparência pelo 4º ano consecutivo, fomos reconhecidos pela nossa relação com as startups e fomos a segunda empresa na premiação da Brasca no relatório anual. Bom, encerramos aqui a parte da apresentação e agora a gente já pode passar para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Leandro Fontanesi, do Bradesco. Leandro, sua linha está aberta, pode prosseguir. Estamos te ouvindo agora, pode prosseguir com a pergunta. Obrigado. Bom, vocês mostraram no slide, né? Mostrando das medidas Multiplique e o que vocês obtiveram de eficiência, né, de redução de despesa. Mas quando a gente olha o seu SG como percentual da receita, né, excluindo os efeitos não recorrentes, ele aumentou, né? Então, você queria entender o que veio acima ali de despesa, né? O que resultou nesse aumento, que acabou mais do que compensando os ganhos de eficiência que vocês tiveram no programa Multiplique. E o segundo fator, assim, vocês mencionaram da questão da demanda, né, que vocês tiveram que fazer um repasse forte de preço, e obviamente teve uma desaceleração da demanda, mas quando a gente olha assim, a elasticidade implícita, né, com base nesse aumento de preço, ele parece bem acima do que é histórico, né? Só queria entender assim, os efeitos temporários aqui que a gente deve ter em mente e o que deve ter de normalização desses efeitos, eventualmente, olhando nos próximos meses. Obrigado. Gustavo, posso começar? Sim, Fábio. Pode ir. Tá, vamos lá.
Leandro, acho que a primeira pergunta aqui com relação ao DNA, né, imagino que você esteja falando aqui do quarto trimestre, isso é basicamente assim, a redução de a receita estável, né, com alguns aumentos de folha de pagamento, de dissídio, isso é quase praticamente aumento de inflação ano contra ano. Né? Mas não teve nenhum movimento atípico ou nada não recorrente, relevante no DNA do quarto trimestre. Se você puder só repetir a segunda parte, para mim o áudio ficou ruim, eu não consegui te entender bem. Tá, legal. Não, a segunda pergunta é sobre a questão dos volumes, né? Que a gente viu uma queda significativa dos volumes, vocês comentaram, né, da desaceleração da demanda e também do efeito do aumento do preço, que foi significativo. Mas quando a gente olha a elasticidade, né, com base no aumento de preço e a queda de volume que vocês tiveram, a elasticidade está muito acima do que ela é historicamente. Então, só para entender os efeitos temporários, que eventualmente tive ajuste de estoque no varejista, alguma coisa que esse efeito temporário, né, deveria sair nos próximos trimestres e aí você poderia ter uma queda de volume menor, eventualmente. Tá bom. Eu vou dar um contexto, acho que aqui a gente precisa entrar num contexto um pouco mais amplo para falar do quarto trimestre, né? O que a gente viu ao longo do ano, né? Assim, foi um ano atípico e com volatilidade de demanda, né? No segundo e no terceiro tri, a gente viu uma demanda muito forte, com os consumidores se estocando no início da pandemia, aumento do consumo dentro dos lares, impacto positivo de auxílio emergencial no consumo, mais evidente no norte, no nordeste, meses em que os mercados de biscoitos e massas cresceram 10% comparando com o ano anterior, né? Para algumas categorias, como massas, a nossa utilização de capacidade chegou a 90%, né, no segundo, principalmente ali no segundo trimestre, e ao mesmo tempo a gente teve aquela forte elevação dos custos, né, o real desvalorizando, o aumento do preço do óleo de palma, mais para o final do ano o trigo. Isso criou um cenário atípico, né, de desvalorização do câmbio com o aumento das commodities em dólar, né. E aí a nossa leitura é que o setor acabou fazendo caixa através dos volumes mais fortes, mesmo diante de um contexto de custos em elevação, né? Agora, o cenário que a gente viu no quarto trimestre foi um cenário diferente do segundo e do terceiro tri. Por quê? A gente já começou a ver redução de auxílio emergencial, que impactou o consumo, o trade, né, os clientes mais cautelosos na reposição dos estoques, dúvidas com relação a 2021. Os consumidores também muito mais cautelosos, preocupados com renda, com desemprego, né? E uma elevação mais forte dos custos. Isso quando a gente compara com o quarto T19. O câmbio desvalorizou 33%, o trigo em dólar subiu 12%, o óleo de palma em dólar subiu 24%. E esse conjunto fez com que nós alterássemos as nossas perspectivas para os próximos períodos, né? A gente antecipou um cenário de normalização de demanda, mas assim, com um vale no final de 2020 e começo de 2021, assim, com a necessidade, aí assim, eu fiz todo esse contexto para trazer esse último ponto, com a necessidade de ajustes de preços para a recomposição das margens, né? E ao fazer esses ajustes de preços, principalmente ali no quarto trimestre, né, assim, os preços aumentaram, mas num cenário de demanda muito mais fraco, com clientes cautelosos, consumidores cautelosos e parte da concorrência que não fez os reajustes, acho que ainda estavam ali naquele momento de fazer caixa via volume, houve um efeito elasticidade, acho que foi um pouco do que você comentou, atípico, né? Que os nossos preços subiram 2 dígitos e os volumes caíram 2 dígitos, né? No mercado, como a gente apresentou aqui no slide, em massas e biscoitos, houve retração de consumo. Então, o que a gente viu ali no quarto trimestre foi assim, uma mudança relevante de tendência,
né? Enquanto o 2T e o 3T o consumo aumentou, né? No quarto trimestre, em função desses fatores que eu coloquei, o consumo diminuiu, né? Mas, assim, o cenário colocado ali pedia reajustes de preços para a recomposição das margens para a gente iniciar o ano de 2021 com preços médios mais adequados frente ao contexto atual de câmbio. Gustavo, se você quiser complementar, adicionar algum ponto. Eu queria sim, Fábio. Eu acho que é importante comentar com o Leandro, assim, olhando para frente, né, Leandro? O resumo da ópera que o Fábio mencionou é necessidade de precificação no momento de recessão econômica e de muita incerteza, né? Pace de vacinação lento no Brasil, segunda, terceira onda de Covid chegando, incerteza naquela época ali no quarto tri em relação a como é que seria a ajuda emergencial para frente. Ali o Congresso não estava discutindo prazo, vigência do emergencial e também tamanho da ajuda emergencial, enfim. Então, é um momento bem desafiador para você conseguir atuar no mercado. O que a gente está fazendo? Sofremos com precificação. Você vê que o mercado como um todo, aí, sem falar de M-Dias, ele teve uma retração principalmente em novembro e dezembro, mas a tese da M-Dias é a busca de fato pela lucratividade. A gente não vai abrir mão de precificação, obviamente fazendo nada de forma irresponsável, mas em função de volume. Esse tem sido a nossa diretriz aqui interna. O que a gente tem feito para ajudar nessa precificação, né? Além de fazer alguns trabalhos de melhora de mix com maior valor agregado, mudança de embalagem, reduzindo eventualmente para propiciar o desembolso, a gente tem investido muito em marketing, em campanha publicitária, para que fique na cabeça, a gente consiga agregar um pouco mais de valor às nossas marcas, que eram marcas que estavam, diria assim, adormecidas ao longo do tempo. A gente saiu de investimento médio ali de 1% da receita para um investimento acima de 2%. Então, qual é a nossa tese aqui? Divulgando um pouco mais as nossas marcas, transformando algumas marcas regionais em marcas nacionais e agregando o valor destas marcas na cabeça do consumidor, isso naturalmente facilitará as nossas futuras precificações. Essa é a nossa cabeça. Não tem outra forma de a gente minimizar um pouco o efeito da elasticidade, a não ser investindo nas nossas marcas, tá? Acho que esse é um pouco do panorama olhando para frente. Ótimo, obrigado, Gustavo. Então, por favor, assim, fazendo um link com a sua questão da investimento em marketing, assim, isso também pode explicar um pouco esse SG&A maior no quarto tri, em percentual das receitas do ano passado ou não? Ou não seria isso? Eu nem entendi a pergunta. Não, minha pergunta é se o Gustavo mencionou de investimento em marketing, nas marcas. Quando eu olho no seu SG&A no quarto trimestre, ele já reflete um pouco essas despesas maiores? Reflete sim. Reflete no S, né? Nas despesas com vendas, não no G&A. E aí, Leandro, eu quero pegar o gancho nesse teu follow-up, né? Voltar lá na questão do G&A, além do que eu comentei aqui dos ajustes normais, né? De inflação ano contra ano, assim, a gente até destacou ali naquele quadro do EBITDA, algumas despesas não recorrentes, né? E boa parte daquelas despesas estão contabilizadas no G&A. Né? Tem despesas com Covid, alguma coisa de reestruturação, doações que foram feitas, né? A gente participou de um programa de doação, de uma campanha de doação de sangue, logo no início da pandemia, doação de produtos. Então, assim, tem alguns efeitos ali não recorrentes no G&A que a gente separou, que você consegue isolar naquele quadro que a gente mostra a evolução ano contra ano do EBITDA. Ótimo, muito obrigado. Nada. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Duarte, do BTG Pactual. Thiago, sua linha está aberta, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos, bom dia Fábio, bom dia Gustavo.
Eu queria, se possível, fazer 3 perguntas. A primeira, voltando nessa questão da dinâmica de mercado no quarto TRI, mas menos sobre um ponto de vista de demanda, do ponto de vista macro, e mais sobre uma dinâmica competitiva, né, da Dias em relação à competição. Dá a impressão, né, que, pelo que a gente vê nos números do quarto TRI, dá a impressão que a companhia começou um processo relevante de ajuste de preço, quando a gente olha os preços médios nas principais categorias, e começou esse processo mais cedo do que o restante da indústria. Isso talvez explicasse um pouco a queda sequencial de market share que a Nielsen mede para M Dias em relação ao mercado, né? Aí eu queria entender se essa leitura é uma leitura que faz sentido, de que vocês de fato começaram um processo de ajuste de preço mais cedo, e como é que isso está se aplicando quando a gente olha agora nesse começo de 2021, do ponto de vista da M Dias versus a competição em termos de índice de preço. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, também voltando no tema que já foi discutido um pouco, que é a questão do programa Multiplique, né? Vocês falam de 438 milhões de ganho anualizado no total do programa, né? E vocês detalham, né, na apresentação alguns desses elementos, mas quando a gente soma ali dá 84 milhões, né? Então tem em torno aí de 350 milhões que a gente ainda não tem muito detalhe. Aí eu queria pedir para vocês se vocês podem detalhar um pouco mais de como esse montante, que é um montante relevante, né? Quando a gente olha da quase 40%, 50% do EBITDA anualizado da companhia, né? Então, se vocês podem guiar um pouco a gente sobre que linhas que a gente deveria enxergar esses ganhos acontecendo de forma mais relevante, são ganhos de custo, ganhos de despesa, ou mesmo ganhos de receitas, ou alguma coisa para a gente poder acompanhar isso com um pouco mais de propriedade no futuro. E a terceira pergunta, também num tema que vocês falaram da apresentação, dessas mudanças que a gente está vendo relevantes, né, do canal, né? A gente viu no quarto TRI, principalmente, intensificando o aumento da venda por distribuidores e grandes contas, né, em detrimento, no caso do quarto TRI, do cash and carry, atacado e pequeno varejo. Eu queria perguntar um pouco ao que vocês entendem. Eu entendo que há um esforço para aumento, né, principalmente dos distribuidores, mas eu queria ouvir um pouco de vocês como é que isso se traduz em termos de margem de contribuição para a companhia. Eu entendo que esses distribuidores, eles oferecem, né, esses diferentes canais, eles oferecem níveis de rentabilidade por volume vendido bem diferentes. Eu queria ouvir um pouco como é que isso de fato se manifesta. Obrigado. Bom, vou começar aqui. Tiago, acho que assim, a resposta é rápida para a sua primeira pergunta, porque acho que assim, a leitura está certa, né? A leitura que você fez, olhando aqui o que a gente apresentou e os dados da Nielsen, assim, de fato, nós iniciamos um ciclo, um processo de aumento de reajuste de preços no mercado, né? E ao fazer isso antes da concorrência, para esse tipo de categoria, existe um efeito aqui, elasticidade, né? E quando a gente olha as informações da Nielsen, a gente olha o índice de preços, né? De fato, assim, o nosso índice de preços subiu comparando com a média do mercado, ao mesmo tempo que houve, como você colocou, a queda de share volume do terceiro TRI de 2020 para o quarto TRI de 2020. A nossa expectativa para 2021 é de começar a ver uma normalização dessa situação no mercado, né? De que, assim, diferente daquele 2T, 3T de 2020, em que tinha uma demanda muito forte, né? E o setor fez caixa, fez resultados através dos volumes, o que a gente começou a ver a partir do quarto trimestre foi uma situação mais normal, né? Obviamente com vale ali no quarto trimestre, mas a demanda normalizando e os custos muito mais altos.
em função da desvalorização do real e do aumento do preço das commodities em dólar. Então, assim, a nossa expectativa é começar a ver uma normalização, né? E que outros players, assim, reajustem os seus preços, né? Sobre a questão, vou começar ali pelo canal, né, para a gente falar de receita, depois a gente vai para o Multiplique. Sobre a questão do canal, os distribuidores, o canal distribuidor tem um preço médio menor, né, quando a gente compara com os outros canais, que o distribuidor ele faz o last mile, ele coloca o markup, né? Só que o custo de servir do distribuidor também é menor. Então, quando a gente olha esse canal no nível de margem de contribuição, o canal não dilui a nossa margem, né? Então, é um canal que entrega crescimento, mantendo o mesmo nível de margem de contribuição. Então, assim, a gente não explica a queda de margem EBITDA da empresa de um ano para o outro, quando a gente exclui os não recorrentes, pelo mix de canal, né? O principal fator de queda de margem EBITDA foi o câmbio, né? O câmbio no final do ano, a desalavancagem operacional e o aumento das commodities em dólar, né? Com relação ao Multiplique, a gente listou aqui as principais iniciativas, né? Foram 188 iniciativas, mas assim, para dar mais alguns detalhes, né? A gente redimensionou algumas áreas, por exemplo, equipe de vendas e promotores, redesenhamos rotas, né? Redefinimos metas, fizemos alguns ajustes em remuneração, tem feito robotização em algumas áreas administrativas, algumas outras iniciativas em malha logística também. Então, assim, tem uma série de iniciativas, né? São 188. Essas que a gente apresentou são as principais. Ô Fábio, deixa eu só ajudar aqui, Leandro, no Multiplique ainda. Além da questão do redimensionamento dos turnos em todas as fábricas da Media, que tem um número importante, tem outro valor que é recorrente, mas tem a ver com tributo também, que eu acho que é algo acima de 20 milhões, que está relacionado às deduções das despesas de marketing da base do PIS e COFINS, que a empresa não vinha fazendo isso anteriormente. Nós passamos a fazer esse ano e vai se tornar algo recorrente também, tá? Eu acho que depois vale a pena listar as outras ações, compondo pelo menos 80%, Fábio, do total dos 180, para a gente passar para os analistas, que dá mais, tá bom. mais suporte, tá? Muito bom, acho que de fato vai ser muito, muito útil mesmo. E se eu puder só fazer um follow-up com relação à primeira pergunta, a dinâmica de market share, e essa questão da precificação versus a competição, quando a gente separa entre as áreas de ataque e defesa, teve uma mudança muito grande em relação ao que a gente viu no geral, em termos de precificação e perda de share sequencial, ou foi mais ou menos linear esses dois efeitos nas duas áreas? O efeito pode. Não, o efeito foi mais acentuado no Norte e Nordeste, né? Que foi a região também que teve uma demanda maior, um crescimento até em função do auxílio emergencial ali no 2T e no 3T. Então, o que a gente viu no todo, no quarto TRI, no Norte e no Nordeste, foi mais acentuado. Deixa eu só complementar, Tiago, eu acho que tem outro ponto, né? Quando a gente olha para as massas, eu diria que foi mais uniforme. O biscoito, um pouco menos. Porque quando você está entrando numa nova região, você tem, em função da sua chegada nessa região, os concorrentes atuais, eles começam a, obviamente, tentar defender suas posições de market share. E foi o que a gente viu, principalmente, eu diria, ali no interior de São Paulo. Dado essa movimentação dos nossos concorrentes na proteção dos seus mercados, nós optamos para não ir tão forte nos aumentos de biscoito especificamente, como nós fomos na região que nós dominamos, que é a região Norte e Nordeste. Então, teve uma pequena diferença, eu diria, que no biscoito,
com foco em manter nossa estratégia de expansão no sul e sudeste e penetração nos lares desta região, por não conhecer os nossos produtos, e uma região um pouco mais uma precificação um pouco mais agressiva no norte e nordeste, em função do conhecimento das marcas e da nossa distribuição, tá? Super claro, obrigado, Gustavo, obrigado, Fábio. Nossa próxima pergunta vem de André Hachem, do Banco Itaú. André, sua linha está aberta, pode prosseguir. Fábio, Gustavo, obrigado pelas perguntas. Eu queria fazer uma dinâmica, perguntar um pouquinho sobre as dinâmicas agora do primeiro trimestre. No quarto trimestre ainda tinha um componente grande de auxílio de governo que estava ajudando, talvez lá da renda. Esse auxílio foi acabando ao longo do final do quarto trimestre e durante janeiro e fevereiro quase não teve, ele só voltou no final de março. Do outro lado, a gente continua vendo a pressão de custo, ainda bem persistente, deveria ser uma coisa que deveria passar ao longo do ano. Então eu queria perguntar um pouquinho para vocês, olhando a dinâmica do primeiro trimestre, se vocês já viram em janeiro e fevereiro se foi uma dinâmica parecida com o quarto trimestre consolidado, e se em março vocês estão vendo algum tipo de recuperação na ponta, certo? Do lado do custo, queria entender um pouquinho como vocês estão vendo essa dinâmica de repasse de preço e meio esse ambiente um pouco mais desafiado de renda agora no primeiro trimestre. Fábio, posso ir? Pode, fica à vontade. Tá bom, então, obrigado pela pergunta, André. Então, a dinâmica ali de janeiro, a gente não fala muito sobre futuro, até a empresa não dá guidance, mas acho que vale a pena falar um pouco, né? A gente ainda viu muita incerteza ali nos meses de janeiro e fevereiro, e muita cautela do trade em fazer pedidos em função de tudo que a gente já falou, né? Pace de vacinação ainda muito lento no mercado, variantes do Covid, indefinição da ajuda emergencial que acabou sendo definida só agora no final de março e começa a acontecer em abril. A gente viu ainda, eu diria que um janeiro e fevereiro ainda bem cauteloso, bem adverso, e um março já mostrando uma recuperação melhor, tá? Com muito mais clareza do que aconteceu com esses temas que a gente citou lá na frente. Então, a gente não pode falar muito do trimestre em curso, mas eu diria que é isso mesmo, que é mais ou menos isso. Em termos de precificação, nós vamos continuar com a estratégia com a busca pela recomposição das nossas margens, tá? Isso aconteceu no quarto tri. O câmbio, todas as previsões dos bancos apontavam para o câmbio de 4,50 no final desse ano 2021. A gente já esperava, eu acho que o mercado como um todo, um início dessa queda, o que não aconteceu, né? O câmbio continua ainda a patamares bastante elevados ali, próximo de 5,70. Então isso vai nos levar a novas precificações para a recomposição dessas margens. Então, esse é o que está na nossa cabeça, esse vai ser o nosso caminho, tá? Perfeito, super claro. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Talhares, do Bank of America. Guilherme, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Na verdade, eu tenho mais um follow-up sobre essa questão de gerenciamento de custo, né, dada a política de hedge da companhia. Pensando que primeiro trimestre a gente viu uma continuidade desse aumento dos preços das commodities agrícolas, depreciação cambial, e a companhia vinha rodando aí no quarto trimestre com uma utilização de capacidade mais baixa do que no resto do ano, como é que vai ser a partir de agora, olhando para o primeiro trimestre, essa questão de gerenciamento de custos especificamente? Quais são as ações que a companhia tem tomado, dado a quantidade de custo fixo e essa dinâmica de demanda um pouco mais fraca, né? Então, só para entender se tem alguma coisa de consolidação industrial ou alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Fábio, posso iniciar? Sim. Tá bom. Bom, Guilherme, quando a gente olha para a política de proteção e função das commodities, eu diria que a gente está com posições bem robustas
em algumas principais commodities, como açúcar, trigo e óleo. Principalmente o açúcar, a gente está com posições redeadas bem abaixo dos preços spots atuais. Isso não dá um certo conforto. O câmbio, infelizmente, nós tivemos poucas janelas de montagem de posições, né? O câmbio ele não arrefeceu, pelo contrário, então se teve poucas oportunidades de operar nesse mercado de proteção cambial especificamente. Nas commodities teve mais oportunidades. Olhando para custo, a gente criou um squad recentemente, ali já no início de janeiro, formado por pessoal de indústria, suprimentos, controladoria, RH, logística. São 5 áreas que se juntaram. A gente está chamando de Multiplique 2.0 para continuar com aquela busca de mais produtividade e eficiência. Tem várias coisas já acontecendo. Eu diria que o grande ponto, diferente das outras ações que a gente já mencionou aqui, é a revisão do footprint, somente em função dessa retração de mercado. Então, pode existir, a gente não está dando nenhum guidance ainda, pode existir algumas oportunidades, por exemplo, no que tange a footprint de linhas e de fábrica, tá? Eventualmente utilizando ali, juntando algumas linhas e garantindo maior eficiência na junção de linhas. Eu diria que esse é o principal ponto que está sendo visto aqui nesse início de ano com esse novo squad do Multiplique 2.0. Perfeito, obrigado, Gustavo. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Gustavo para as últimas considerações. Sr. Gustavo, prossiga com as suas últimas considerações. Bom, queria agradecer a todos que participaram do nosso call, dizer que a companhia super empenhada em passar por esse momento mais desafiador aqui no curto prazo. Ela segue firme na sua estratégia de crescimento sustentável, olhando para o longo prazo, crescendo em regiões que nós não tínhamos presença relevante, valorizando mais a marca, expondo mais essas marcas, investindo mais nestas marcas e com muita segurança de que esse é o caminho, olhando para o longo prazo. E com muito cuidado em relação ao curto prazo, né? Olhando para a precificação, para a redução de custo, mais eficiência. Então, acho que esse tem sido o nosso caminho. Terminamos o ano de 2020 com crescimento de receita, crescimento de EBITDA, crescimento de lucro líquido, aumentamos a distribuição para os nossos acionistas, saímos de uma distribuição de 0,25 centavos de 2019 para 0,45 centavos por ação, quase 80% a mais. Então, eu acho que a companhia entregou um resultado bastante relevante em 2020 e vamos seguir muito firmes na nossa estratégia para o 2021, mesmo com todo esse desafio aí de Brasil, doméstico, câmbio e Covid. Tá bom? Muito obrigado pela participação de todos e o nosso time de RI está à disposição de todos vocês para dúvidas adicionais que possam surgir aí ao longo da semana. Muito obrigado a todos. Obrigado. A teleconferência de resultados da M. Dias Branco está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.